o verdadeiro caminho da prosperidade. É sobre isso que nós vamos conversar hoje, mas antes de entrarmos propriamente no assunto, deixa eu te apresentar algumas características interessantes sobre o livro que nós estamos começando hoje. Começamos a leitura do livro de Salmos. São 150 capítulos, 150 salmos, o maior livro da Bíblia, um dos livros mais conhecidos, mais lidos. Ao contrário do que alguns acreditam, não é um livro místico, não é um livro mágico. Deixar a sua Bíblia aberta no Salmo 91 em algum cômodo da sua casa não vai te livrar do mal, nem trazer poderes especiais para sua casa, mas certamente é um livro muito precioso que traz muitas verdades importantes, muitos conselhos. Enfim, temos muitas lições a serem aprendidas no livro dos Salmos. O livro dos Salmos, ele divide, como eu disse, é dividido então em 150 capítulos, que eram o equivalente a um inário do Israel antigo. É uma coletânea de canções, de louvores, de hinos que eram entoados no Israel antigo. A maior parte dos salmos é escrito por Davi. Mais ou menos metade desses salmos são escritos pelo rei Davi. Mas a outra metade está dividida entre diversos autores que são escritos ao longo de muito tempo. Então não foi um livro todo escrito por Davi, não foi um livro escrito todo no mesmo período. A gente tem, por exemplo, um salmo que é associado a Moisés. Nós vamos ter alguns salmos que vão ser associados a um período pós-exílico. Então nós temos um longo período de composição desses salmos. Sim, existe uma maioria dos salmos ali no reinado de Davi e momentos após, mas é um livro bem diverso. E os salmos não estão necessariamente ligados entre si. Então, você vai, às vezes, no mesmo dia de leitura, você vai estar lendo um salmo que é um salmo de sabedoria, como hoje, por exemplo, o primeiro salmo. Nós temos um salmo de sabedoria de um autor que nós desconhecemos. Logo na sequência, no capítulo 3, nós temos um salmo de Davi. Então, aqui nós vamos ter vários salmos de Davi, na verdade, nessa nossa leitura de hoje. Então, você vai ter autores diferentes tratando sobre questões e os salmos não são uma sequência lógica. Uma coisa interessante que você vai anotar enquanto faz a sua leitura é que muitos desses salmos estão relacionados a episódios acontecidos ao longo da história. Então, nós vamos ter, como hoje, por exemplo, olha, o Salmo 3, é o Salmo de Davi quando fugia de Absalão, seu filho. Então Davi escreveu esse Salmo enquanto fugia de Absalão, seu filho. Existe um contexto histórico em que isso foi escrito, nós já lemos a história, e a gente tem um Salmo que Davi escreve nesse episódio. No capítulo 7, nós temos um Salmo que Davi cantou ao Senhor sobre Cuxi, da tribo de Benjamim. Então nós já conversamos sobre essa história, agora nós temos um Salmo que Davi escreveu nesse episódio. Então muitos dos Salmos estão relacionados a eventos específicos, a momentos específicos da história de Israel. Isso enriquece o entendimento do livro, o entendimento dos Salmos. E até por essa característica do livro dos Salmos, não vamos, nessas nossas reflexões aqui, nós não vamos avaliar, não vamos fazer um resumo de todos os Salmos. É muito conteúdo e os temas são muito diversos entre eles. Então, para essas nossas reflexões, eu vou normalmente selecionar um salmo, um trecho, para fazer o destaque aqui. Mas encorajo você a que leia todos os salmos, a que faça a sua leitura completa e faça os seus destaques, o que é que chamou a sua atenção nessa nossa leitura de hoje. Hoje, por exemplo, nós somos do capítulo 1 ao capítulo 8, então foram 8 salmos que foram lidos. Outro aspecto interessante que você vai anotar enquanto faz a sua leitura é que o livro de Salmos, por ter essa característica de inário, eram poesias que eram cantadas em louvor ao Senhor, eles têm temas diversos. Nós temos salmos de sabedoria, temos salmos de lamento, temos salmos de clamor, de intercessão, temos temáticas muito diversas que são apresentadas nos salmos. E nessa redação final, nessa organização final do livro, nós vamos ter, inclusive, menções sobre como os salmos deveriam ser cantados. Então, o salmo de número 6, Salmo de Davi, para ser acompanhado com um instrumento de 8 cordas. Então, gera uma orientação sobre como o salmo devia ser cantado. O Salmo 5, Salmo de Davi, para ser acompanhado com flauta. Então, nós estamos acompanhando aqui esse inário, esses cânticos que eram entoados pelo povo de Israel. E o último destaque que eu faço de curiosidades é que o livro de Salmos, originalmente, ele era dividido em 5 partes, eram 5 livros que na sua redação final foram todos unidos e colocados num único livro que nós temos hoje nas nossas Bíblias. Mas mesmo na sua Bíblia, quando você estiver fazendo a sua leitura, você vai notar que tem aqui, ó, o livro 1, do Salmo 1 ao Salmo 41, é o livro 1. Do 42 ao 72, era o livro 2. Então nós temos eram 5 livros que foram unidos num livro só.
que nós temos hoje nas nossas Bíblias. Mas vamos lá, que já deu 5 minutos de vídeo e eu só fiquei nas curiosidades. Mas o meu destaque, a minha aplicação hoje é breve e eu quero conversar com você sobre o verdadeiro caminho para prosperidade, que não está pautado em acordar às 5 da manhã, tomar um shot de cúrcuma e acordar dando gratidão para o universo. Não é sobre isso que a palavra de Deus nos fala, nos ensina quando fala sobre prosperidade, e a palavra de Deus também não trata da questão da prosperidade, sobre a busca de rompantes e de riquezas e de conquistas repentinas, mas quando fala de prosperidade, a palavra de Deus nos fala sobre estabilidade, sobre firmeza, sobre uma vida que é construída dia a dia com estabilidade, em princípios sólidos, fundamentados no Senhor, e assim necessariamente e pouco a pouco galgaremos prosperidade, construiremos e teremos uma vida próspera que vai muito além desse jogo de poder, conquista e riquezas que o nosso mundo tem pautado a sua existência, não de hoje, mas desde sempre, há muito tempo. Vou ler para você rapidinho o Salmo de número 1, que ele é curtinho e ele diz assim: Feliz é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores, nem se junta à roda dos zombadores. Pelo contrário, tem prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Ele é como árvore plantada à margem do rio, que dá seu fruto no tempo certo. Suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. O mesmo não acontece com o caminho dos perversos. São como palha, levada pelo vento, serão condenados quando vier o juízo. Os pecadores não terão lugar entre os justos, pois o Senhor guarda o caminho dos justos, mas o caminho dos perversos leva à destruição. Feliz, bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos perversos, não se detém no caminho dos pecadores e nem se junta à roda dos zombadores. E aqui o salmista nos alerta para uma progressão, para o perigo dessa progressão, de ouvir o conselho dos ímpios, o conselho dos perversos, de se deter, de parar no caminho dos pecadores e acabar se assentando à roda dos zombadores, dos escarnecedores. Cuidado para não se deixar seduzir. Me preocupa, me entristece ver como muitos cristãos, muitos irmãos de fé, têm conduzido as suas vidas pautadas por conselhos de gente que não teme ao Senhor, que não valoriza nenhum dos princípios da palavra de Deus, e tem construído a sua vida e tem buscado sabedoria para construir sua vida nesses conselhos. Não vai dar certo, não tem como dar certo. Não dá para construir uma vida, edificar uma vida pautada em conselhos de gente gananciosa, de gente perversa, de pecadores que não valorizam a palavra de Deus e alcançar a verdadeira prosperidade. Por isso, cuidado. Cuide para que você não se detenha ouvindo os conselhos e acabe parando no meio do caminho, se assentando com eles e acabe se perdendo no caminho dos ímpios, que necessariamente levará à destruição. E é isso que o salmista nos alerta. Pelo contrário, o caminho que de fato conduz à prosperidade é o caminho daquele que tem prazer na lei do Senhor. E nela medita dia e noite. E ele é como árvore plantada à margem do rio, aquela que dá fruto no tempo certo, as suas folhas nunca murcham e ele prospera em tudo que faz. Ele está falando sobre estabilidade, sobre aquela árvore que está ali plantada à beira do rio, e ela não vai crescer de uma hora para outra, ela não vai simplesmente alcançar uma altura incrível e produzir grandes frutos, mas ela tem estabilidade, ela está firmada no solo, ela tem a água que precisa e ela vai crescer. Com o tempo, ela inevitavelmente irá crescer, vai se desenvolver, no tempo certo ela vai produzir frutos, as suas folhas não vão murchar porque ela vai estar sempre nutrida, sempre alimentada, hidratada, e essa pessoa, assim como essa árvore, prosperará naquilo que faz. A prosperidade alcançada por aquele que tem prazer na lei do Senhor é uma prosperidade sólida, firme, que não se destrói, não se vai com qualquer coisa, como a prosperidade e o caminho dos perversos, que é como a palha. O vento sopra para um lado, para o outro, ao mesmo tempo que estão subindo demais, de repente caíram e perderam tudo. Não viva sua vida tentando construir prosperidade, tentando construir riqueza, com base no conselho dos ímpios. Tudo que eles fazem é juntar riquezas que serão perdidas depois, vivendo vidas inconsequentes, sem valores
morais valiosos e que de fato edifiquem, construam e produzam algo de valor. A felicidade verdadeira está numa vida conduzida pelos princípios da palavra de Deus, é construída por alguém que medita na palavra, que busca ler e aprender, extrair os princípios de vida da palavra de Deus e faz isso com constância, dia e noite. Esse caminho de verdade vai te conduzir à prosperidade. Nós estamos aqui já, passamos da metade do ano nessa busca, e o meu desafio a você é que permaneça. Permaneça, se firme às margens desse rio, se alimente dos nutrientes da palavra de Deus, daquilo que vem do Senhor. Confie que com o tempo e com essa firmeza e estabilidade no Senhor, e buscando e meditando na palavra de Deus, Ele construirá em você, sim, e na sua vida, uma vida de prosperidade, de estabilidade, algo que só Ele pode fazer. O caminho dos perversos pode soar interessante, pode ser atraente, mas ele certamente conduzirá à destruição. Serão levados pelo vento como a palha é. Permaneça firme no Senhor. Vamos lendo, aprendendo, e você já sabe, amanhã a gente se encontra aqui. Então, vamos juntos lendo o livro de Salmos, dia e noite, meditando na palavra de Deus, porque é assim que a gente constrói prosperidade de verdade. Deus te abençoe. Até amanhã.